Ora, bem-vindos a mais uma live do canal do Miguel Macedo. Esta especial porque eu estou a fazer pela primeira vez a introdução de uma live. Obrigado a este cargo, a ti, Miguel. É também diferente esta live porque vamos comentar temas da atualidade, o que é habitual, mas é diferente porque temos hoje aqui um convidado, Carlos Martins, ele que é candidato à presidência da Juventude do Chega, pela lista Futuro, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, mestre em Gestão pela Universidade Católica de Lisboa e é também autor do livro Trump, Romper com o Status Quo. Obrigado, Carlos, pela tua presença. Agradeço também aqui ao Miguel por estar cá, tendo em conta que o canal é dele. Pronto, o agradecimento fica aqui também feito. Entretanto, o Miguel irá cumprimentar quem está nos comentários, eu também. Iremos falar sobre os temas da atualidade, nomeadamente o coronavírus, tendo em conta que o coronavírus afeta um bocadinho todos os ramos da atualidade, portanto, quer queiram falar de futebol, quer queiram falar de produção alimentícia, agricultura, seja o que for, terão que incluir um bocadinho de coronavírus e vamos falar um pouco disso. E depois sim passaremos à parte da entrevista com o Carlos, mais concreta, sendo que as perguntas do chat, com as respectivas doações e perguntas que nós acharmos mais pertinentes para incluir aqui na nossa entrevista, conversa, estarão sempre disponíveis à vossa vontade. Portanto, deixo agora aqui uma palavra de apresentação ao Carlos, se quiseres saudar as pessoas, Carlos. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado ao Miguel e ao Gonçalo por disponibilizarem este espaço de debate e fico muito contente por ter a oportunidade de expor o projeto da Juventude da Lista Futuro, que é um projeto que eu sinto que pode ser diferente naquilo que é a tónica das juventudes em Portugal, das juventudes partidárias. Na prática estou a construir aqui com uma equipa que eu sinto de jovens de excelência, uma juventude que poderá dar espaço àquilo que eu de facto gostaria de ter tido quando era mais jovem, uma juventude que conseguisse aliar algum espírito de rebeldia de pensamento, mas ao mesmo tempo profundidade, portanto inovação e profundidade ao mesmo tempo, porque eu sinto que os jovens hoje em dia, quando vão para as juventudes partidárias, acabam por ter um enquadramento que não é de verdadeira política, de pensamento político, acaba por ser uma escola de politiquice, e é nesta tentativa de oferecer uma alternativa que nós nos propomos e obviamente revendo-nos no espírito de missão que o André Ventura tem demonstrado, rompendo um pouco também com aquilo que é o status quo do sistema e oferecendo-nos aqui uma alternativa para falarmos de tópicos, tanto na sua matéria como também na forma diferente e, portanto, acrescentar valor ao discurso político em Portugal. Gostava já de fazer uma questão relacionada com isto, entretanto não sei se o Miguel já tratou ali da questão técnica para saudarmos primeiro quem está aqui na live, antes de começarmos efetivamente. Está tudo resolvido, Gonçalo. Podes continuar. Ok. Bom, Carlos, como tu estavas a dizer, tu queres romper um bocado com aquilo que é a politiquice. E nesse paradigma, em que medidas concretas, o que é que tu achas que tem que mudar na mentalidade, não só dos jovens, mas tendo em conta que referiste a questão dos partidos políticos, o que é que tem que mudar na ótica das próprias juventudes? E neste caso concreto, na juventude que tu quererás presidir. Eu penso que, sobretudo, e é algo que eu tenho que tentar transmitir internamente, é necessário olhar para os problemas numa perspectiva macro, antes de fazermos propostas em termos micro. O que é que eu quero com isto dizer? Antes de falarmos, por exemplo, de subsídios em particular que a União Europeia nos deveria dar, devíamos pensar qual é que é o nosso papel na Europa, qual é que é o nosso papel em relação com a lusofonia, qual é que é o papel da Europa na geopolítica internacional, isto em termos de relações internacionais, obviamente. É preciso também pensar como é que a demografia atual vai nos afetar do ponto de vista da nossa sustentabilidade e como é que a parte da educação, a parte da economia, pode nos ajudar a perceber também o problema demográfico e não ao contrário. Portanto, eu gostava de fazer desta juventude uma juventude que pensasse nos grandes temas e que efetivamente fizesse uma espécie de funil, mas em que tivesse uma visão macro, portanto, quando estamos a apreciar um quadro e estamos à distância e depois nos aproximamos e vemos o detalhe. Mas antes de vermos o detalhe, convém sabermos também o que é o grande assunto em questão, o que é que estamos a falar. Portanto, não é só uma questão de juventude, eu penso que é uma questão de maturidade, de análise dos problemas. Eu sinto que a política ocidental caiu numa dogmaticidade e num duopólio, um pouco estéril, entre esquerda e direita, que não nos permite depois sentar à mesa como adultos para resolver realmente os problemas do ponto de vista prático. Porque ficamos perdidos nas guerras ideológicas e defendemos as nossas ideologias e trincheiras políticas dentro dessas ideologias, sem conseguirmos efetivamente chegar a uma conclusão, e defendemos aquilo como se fosse uma espécie de clube de futebol.
E eu penso que se tivéssemos capacidade de analisar os assuntos de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista analítico, de um ponto de vista, se quisermos, holístico, e que traspassa todo o panorama do conhecimento, conseguimos sair do discurso que temos. Mas atenção, eu sinto que o sistema não quer que nós consigamos sair desta duopólio, porque eles vivem do duopólio, eles vivem das constantes guerrinhas entre partidos, que na prática, se nós formos ver, e podemos analisar, por exemplo, em termos axiológicos, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda acabam por não ser assim tão diferentes em tudo o que não seja economia. Eu até costumo brincar dizendo que a Iniciativa Liberal acaba por ser uma espécie de Bloco de Esquerda que não gosta do Estado. E, portanto, porque na prática, em termos axiológicos, nós estamos um pouco a andar todos à mesma volta do liberalismo, do individualismo, e entramos aqui numa estranha confusão axiológica pela ausência de conhecimento, na minha opinião, de filosofia política, e estamos um pouco perdidos na Guerra Fria. Sinto muitas vezes que estou no purgatório da Guerra Fria e que ainda estamos a pensar nesses termos. E eu penso que era importante nós, como europeus, nós como portugueses, sairmos um pouco dessa axiologia redutora e que já deveria ter ficado ali nos anos 90, porque é a altura de andarmos e caminharmos para algo mais fértil, para um panorama político mais interessante. E nessa questão que tu referiste, de percebermos qual é, em termos macro, a posição de Portugal, quer na União Europeia, mas mais concretamente na civilização ocidental, em concreto, a teu ver, qual é que seria esta posição que Portugal poderia desempenhar, quer na União Europeia, quer na civilização ocidental num todo? Portugal, para mim, deveria liderar, por exemplo, antes de conseguir autopropor-se para a coletividade de Estados ou de membros da União Europeia, e deixa-me só fazer este prefácio a essa questão. Aquilo que nós vimos do António Costa, na forma como confrontou o senhor holandês, parece-me, lá está, uma manhosice política. E deixa-me explicar. É importante para um líder, na minha opinião, dizer algo que não é necessariamente aquilo que as bases tenham que ouvir, mas aquilo que as bases, muitas vezes, precisam de ouvir. E aquilo que ele fez relativamente ao senhor holandês, e eu concordo que ele não se expressou da melhor forma, foi tentar, no fundo, sustentar a sua posição naquilo que são os últimos 3 anos de legislatura, pelo menos da presente legislatura. Mas, de facto, aquilo na parte do conteúdo, e eu tento, pessoalmente, normalmente, a dar mais importância ao conteúdo do que à forma, isso é algo pessoal, e compreendo que a forma também é importante, mas não podemos camutear e não podemos esconder que os países do Sul têm tido uma irresponsabilidade do ponto de vista da gestão das finanças públicas. Portanto, antes que Portugal consiga assumir qualquer tipo de liderança, qualquer tipo de pujança a nível do que é o projeto da civilização ocidental, nós temos que arrumar a casa. E isto é algo que é muito caro para mim no meu programa, no programa da lista que eu felizmente estou a liderar, pela qualidade dos jovens que a integram, é o respeito intergeracional. Ou seja, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada se não garantirmos que as próximas gerações vão ter pelo menos acesso ao mesmo tipo de condições que nós tivemos quando tivemos essa possibilidade de fazer estas escolhas políticas. Portanto, dito isto, sinto que Portugal faz parte da Europa. A Europa não se esgota da União Europeia, mas em muito se sobrepõem. Sinto que é importante que a União Europeia pense em blocos geopolíticos, porque, caso contrário, seremos apenas, e numa discussão, por exemplo, entre mais Estado e menos Estado, é interessante ver que uma economia e uma superpotência como a China, que é fortemente dirigida pelo Estado, está a apoderar-se dos nossos recursos e das nossas empresas-chave, porque parece-me que nós estamos a demitir dessa possibilidade. Mas aquilo que temos visto na Europa, parece-me, acaba por ser uma Europa que potencialmente poderá ser partida entre várias nações, que individualmente não tem capacidade de fazer força contra os Estados Unidos e contra a China, e em vez de conseguir afirmar-se coletivamente para conseguir fazer aqui um equilíbrio das duas grandes potências neste momento no mundo, não é? Portanto, devíamos ter aqui a emergência do mundo multipolar em vez do mundo bipolar, que tinha ficado com a União Soviética e com a América, agora parece que tem uma segunda edição com a América e com a China. Portanto, sinto que é necessário voltarmos a pensar enquanto europeus. Parece-me que o projeto deve ser reformado. Evidentemente, não me consigo rever numa União Europeia que não tem uma política de imigração comum, que não consegue resolver... Desculpa interromper-te, mas sentes que o nível de integração económica e política da União Europeia já foi longe demais?
É difícil dizer em termos latos. Eu penso que é importante nós conseguirmos conciliar uma política fiscal e a política monetária, sem querer entrar, porque é a minha área, em grandes termos técnicos, mas parece-me interessante, parece-me evidente que temos que analisar a União Europeia do ponto de vista de uma maior integração entre aquilo que é a política fiscal e a política monetária, seja utilizando duas moedas, como já propus, para economias mais fortes, como a França e como a Alemanha, e uma moeda mais fraca que permita às economias mais pequenas e mais endividadas fazerem frente a isso. Ou então, caminharmos para uma união fiscal, porque acaba por ser também potencialmente vantajoso, na medida em que Portugal, tendo sol, tendo segurança, provavelmente iria receber muito daquilo que é o melhor que a Europa tem em termos de população, dos reformados, etc., que poderiam querer vir para Portugal, porque efetivamente se fizermos uma harmonização fiscal ao nível da própria União Europeia, a nível de todos os países que a integram, o país com maior segurança e com melhor clima teria vantagem. Ainda assim, eu acho mais interessante, mas estaria disposto a debater, obviamente, a União Fiscal, mas acho mais interessante a questão da questão monetária. O que eu não gosto a nível económico da União Europeia são as incongruências, ou seja, nós temos, por um lado, declarações e tratados sobre mercado livre e depois temos cotas. E temos cotas, muitas vezes, que apenas acabam por dar vantagem àqueles que são os Estados com maior escala. Mas refere-te, por exemplo, aos critérios de convergência, por exemplo, 3% de déficit e 60% de dívida pública? Não, eu aí até acho que têm sido demasiado relaxados, mas novamente eu não consigo culpar a União Europeia, porque nós, quando entramos na União Europeia, tínhamos muito menos dívida pública do que agora temos. Correto, verdade. Nós em 73 ou 74, portanto, quando cai o Estado Novo, tínhamos 19% de dívida pública, hoje em dia está entre os 120% e os 138%. Dependendo de como é que fazemos a contabilidade, portanto, não me parece que a União Europeia tenha a maior responsabilidade nisto mesmo. E, efetivamente, criou-se aqui uma dificuldade, ou seja, ao dissociar-se aquilo que é a política monetária de uma união fiscal. Portanto, temos uma moeda que está mais ou menos equiparada ao marco, pela questão do trauma histórico da Alemanha, da hiperinflação, mas claramente a nossa economia não tem capacidade nem grande vantagem em ter uma moeda tão valiosa quanto ao marco. Portanto, está muito apropriada àquilo que é a economia pujante que a Alemanha tem, por comparação a estados mais pequenos como o nosso. Carlos, desculpa interromper, deixa-me fazer uma pergunta interessante. Achas que Portugal conseguiria sobreviver do turismo, como tu estavas a falar, basicamente do turismo e do próprio mar? Porque eu acredito que hoje não exploramos o nosso mar como já exploramos outrora, seja economicamente como de outras formas. Achas que Portugal conseguiria rebater um bocadinho isso através do mar e do turismo? Eu penso que o mar é algo que nós devemos aproveitar de uma melhor forma. A questão do turismo, eu sinto que nós precisamos diversificar um pouco mais a nossa dependência sectorial. Ou seja, podemos ter um turismo como aquilo que Espanha procura, ou seja, um turismo de maior qualidade dos países mais desenvolvidos. A questão que eu estava a dizer era mais na ótica de nós recebermos pessoas que querem trabalhar cá porque têm uma melhor experiência de vida, portanto, em tudo que não diga respeito a valores absolutos, mas se houvesse aqui uma normalização fiscal, tu conseguias provavelmente atrair europeus mais qualificados porque queriam ter uma experiência de vida melhor, fruto, graças a Deus, do nosso clima e da nossa comida e das gentes que recebem efetivamente muito bem. Parece-me que a questão do mar é interessante, assim como a questão da lusofonia, ou seja, eu não me parece que nós vamos fazer um melhor trabalho de gestão do mar ou de gestão da lusofonia saindo da União Europeia, por exemplo. E isto acaba por ser um tema algo sensível dentro das direitas em Portugal. Eu considero que nós conseguimos fazer uma gestão melhor daquilo que é a nossa potencialidade, tanto daquilo que herdámos do nosso império, como daquilo que é o nosso papel na União Europeia, se estivermos junto daquilo que são as potências da União Europeia. E eu tenho algum receio que nós, saindo da União Europeia, ficássemos demasiado dependentes daquilo que é um tipo de economia que, para mim, é contraciclo, ou seja, as economias da lusofonia estão fortemente dependentes de matérias-primas, de commodities. E a economia mais moderna, mais que eu sinto que deve ser para onde nós devemos caminhar, está mais adaptada àquilo que é a tecnologia, a inovação tecnológica, a automação. Portanto, isto lá está, voltando um pouco ao tema inicial, isto é a importância que eu dou aos temas macro. Em Portugal fala-se muito pouco da questão da automação, fala-se muito pouco da capacidade que nós poderíamos ter de robotização das nossas indústrias que não levasse, por exemplo, à importação de mão de obra barata e, portanto, pôr aqui um travão. Eu tenho dificuldade em dizer a política de imigração porque não sinto que seja uma política, porque política exige gestão e o que nós temos a nível de imigração, tanto em Portugal como na Europa, parece-me que não é bem uma política, mas mais uma anarquia nas fronteiras.
Portanto, estes grandes temas permitiriam-nos certamente evitar alguns erros que nós temos cometido a este nível, que depois vão provavelmente impossibilitar nós termos uma sustentabilidade do ponto de vista demográfico e do ponto de vista económico. Okay. Há bocado, não sei se Miguel, ias dizer mais alguma coisa, Miguel? Gonçalo, deixa-me aproveitar para cumprimentar toda a gente. Era isso. Exato, que era por causa da questão dos comentários. Antes de continuarmos, Carlos, era só mesmo isso. Bom, eu quero cumprimentar toda a gente que está tanto no Facebook, que estão a assistir a esta live, tanto no Facebook como no próprio YouTube. Aqui nos comentários temos muita gente, Gonçalo, acho que não vale a pena estar a citar muita gente, mas temos aqui pessoas que eu conheço já do canal e temos outras pessoas novas que podem ter vindo acorrentadas, entre aspas, de conhecerem o Carlos. Por isso deixo aqui um abraço a todos que estão a assistir a esta live das duas plataformas. Obrigado pela presença e quero também agradecer ao Carlos. Já estamos a meio da entrevista, mas agradecer a tua presença aqui. Quem sabe este canal não foi o projeto piloto de entrevistas às futuras juventudes e por aí fora, quem sabe, não é? E a ti, Gonçalo, agradecer também por estares presente e vamos Obrigado, Miguel. Obrigado. Daqui deste lado, nas questões técnicas está tudo bem? Podemos continuar. Ok. Carlos, há bocado disseste uma coisa e ficou-me na retina, que foi, tu ligas mais ao conteúdo do que propriamente à forma. No entanto, escreveste um livro sobre o Trump, que é alguém que, pelos vistos, liga muito mais à forma do que propriamente o conteúdo. O que é que achas que fez parte do sucesso dele? Achas que a maior parte das pessoas não liga à forma? Pelo menos não tanto como tu? Não, aliás, ao conteúdo? Exato, eu penso que é exatamente o contrário, ou seja, o Donald Trump acaba por ser, eu não sinto particularmente atração pela forma como ele se expressa, tinha até bastantes críticas a fazer nesse capítulo, porém, ele parece que é uma corporização de um fenómeno que nós temos vindo a verificar no Ocidente, de algum cansaço para não falar de alguns temas, não porque eles não sejam necessários, mas simplesmente porque criaram-se aqui uns chavões e uns manicaísmos sobre a questão da xenofobia, do racismo, da polarização da sociedade. Donald Trump acaba por ser, e eu faço aqui uma divisão, permitam-me esta nota, entre Donald Trump candidato e Donald Trump presidente. Donald Trump candidato foi alguém que efetivamente falou numa série de questões que para mim são muito caras, nomeadamente a questão do proteccionismo, a questão do controle fronteiriço, a questão do projeto civilizacional que nós queremos para cada um dos nossos países, que a política ocidental acabou por não conseguir manter. Ou seja, eu sinto que o discurso na civilização ocidental se tornou um pouco a fast food do pensamento político. Não foi só na culinária que nós temos tido um empobrecimento dos gostos, parece-me também do ponto de vista daquilo que é o pensamento, estamos sempre a baixar ao denominador, portanto, sempre a baixar a fasquia, ao mínimo denominador comum. E depois acaba por levar a vários anos em que nós acumulamos grandes problemas e depois os problemas tornam-se demasiado evidentes e aparece um Trump. E eu penso que até é algo parecido com aquilo que nós vivemos hoje com o André Ventura. André Ventura surge com uma muito melhor forma que o Donald Trump, na minha opinião. Mas na prática o que é que acontece? Ele estava num partido do sistema, o partido do sistema não queria certamente falar dos tópicos que lhe eram caros, e então ele tomou a iniciativa, felizmente, de criar um novo partido que efetivamente fale dos assuntos, e estamos a ter os resultados que nós sabemos nas sondagens, portanto o partido continua a crescer cada vez mais. Parece-me que acaba por ser o mesmo tipo de fenómeno, mas agora no nosso país, obviamente com as adaptações do nosso povo e do nosso temperamento. Parece-me que podemos dividir aqui as duas coisas, ou seja, existe um mérito de Trump e de André Ventura de perceberem aquilo que realmente nos preocupa enquanto povo, é da nossa sustentabilidade a longo prazo, e depois é o demérito do próprio sistema, que não consegue enfrentar os grandes temas, que tem fobia de qualquer pessoa que tente falar de outra forma, e portanto que acaba por pavimentar. Eu acho que o Rui Rio esta semana estavam a dizer que o Rui Rio estava a ajudar o PS pelo facto de dizer que era pouco ético e patriótico criticar o governo socialista. Eu acho que ele não está a ajudar o PS, acho que está a ajudar o Chega, porque efetivamente alguém que se identifique com a direita portuguesa dificilmente vai sentir alguma atração em ter um líder como o Rui Rio, que na prática, eu peço muita desculpa, mas é por uma questão de bom senso, há muito a criticar da forma como o governo socialista tem lidado com esta crise. E não é ser pouco patriótico, pelo contrário, devemos ser, como é óbvio, haver aqui uma crítica construtiva, mas há sempre espaço para a crítica e para a melhoria
não só para o PS como para nós próprios. Portanto, há sempre espaço para melhorar, desde que haja capacidade e maturidade. É aquela máxima, o Rui Rio se calhar quer tanto ser primeiro-ministro que se calhar já se torna um clone de António Costa. Exato. É quase essa máxima. Está a treinar mas há bocado falavas que não eras propriamente um apreciador de Donald Trump na forma como ele se expressava. Tu deste uma entrevista há 4 anos atrás, na edição da noite da SIC Notícias, em que te perguntaram se tu eras um trumpista. Tu disseste que não. No entanto, disseste que Donald Trump poderia surpreender, porque surpreendeu durante a campanha. Disseste também que poderia se surpreender durante o primeiro mandato. Passaram 4 anos. Estás surpreendido ou nem por isso? Eu penso que lá está, a questão de tu teres os checks and balances se torna muito complicada a gestão pós-candidatura. Portanto, há aqui a dimensão checks and balances, obviamente, tentam evitar situações de abuso de poder, mas também, por outro lado, parece-me que alguns checks and balances impedem que tu efetivamente consigas concretizar aquilo que o teu povo sufragou. Eu não sou trumpista no sentido de que parece-me que nós precisamos de pensar os assuntos de uma forma mais profunda. Donald Trump é uma pessoa mais instintiva. E ainda que tenha os instintos certos, penso que depois lhe falta alguma estrutura teórica e alguma estrutura ideológica para depois conseguir enquadrar aquilo que são as políticas que ele próprio instintivamente procura implementar na América. A questão da imigração é um bom exemplo, na minha opinião. Houve uma mudança demográfica tremenda nos Estados Unidos desde os anos 60. Os Estados Unidos, em 1965, tinham cerca de 90% do seu povo descendente de europeus, e hoje em dia esses descendentes europeus estão a uma certa faixa etária, especialmente os mais novos, já são uma minoria. Portanto, esta divergência demográfica, sem ter sido sufragada, acaba por criar alguma ansiedade, e obviamente que aquilo que era a América dos anos 50 já não se verifica hoje. Portanto, se o Donald Trump falasse em termos históricos e em termos antropológicos, provavelmente conseguiria contextualizar de uma forma mais robusta aquilo que são os instintos que ele próprio depois acaba por exteriorizar e que o próprio povo parece-me sente e talvez não sinta do ponto de vista axiológico ou de um ponto de vista organizado ou com dogmaticidade. Falta-lhe depois uma profundidade. E nesse capítulo, por exemplo, prefiro o Orbán, primeiro-ministro da Hungria, que me parece que tem um equilíbrio muito maior entre aquilo que é a visão que ele tem do próprio país, o conhecimento da história, o conhecimento da realpolitik. Donald Trump foi mais um candidato instintivo. Portanto, é nessa medida que eu falo que não sou trumpista. Na questão do que é que ele tem feito, parece-me que ele tem feito pouco para aquilo que prometeu, e isto é comum, não é só ao Donald Trump, certamente também ao Obama e a todos os antecessores, mas sobretudo é uma desilusão do ponto de vista económico. Aquilo que tem, eu trabalho muito com mercados financeiros, e aquilo que temos visto nos últimos anos tem sido uma intervenção tremenda do Banco Central norte-americano, do Fed, que na prática tem conseguido artificialmente aumentar a performance dos mercados financeiros. Isso, para mim, lá está, não é claramente o papel do governo manter uma taxa de crescimento inaudita nos mercados financeiros. É o papel do governo, na minha opinião, dar uma estrutura civilizacional e uma missão civilizacional que seja sustentável. Ele gabar-se que conseguiu que o Nasdaq subisse 73% parece-me redutor, parece-me algo estranho. Especialmente porque cria ali, através da emissão de moeda, uma divergência muito grande entre aquilo que é a classe que não tem acesso a investimentos e que não tem poupança, e aliás que não consegue alocar poupanças a esses investimentos, versus precisamente a parte da sociedade mais favorecida, com mérito ou sem ele, e que tem acesso a esses mesmos investimentos que vêm através da emissão de moeda e alocação aos mercados financeiros, o mercado artificialmente a subir, que não tem correspondência depois aos salários reais. Portanto, isso aqui é uma nota mais técnica. Feitos, por exemplo, como ele ter conseguido o mínimo histórico a nível do desemprego nos Estados Unidos, isso não é suficiente para reverter a tua opinião de que a nível económico é um fracasso? Repara, eu vejo muita história e vejo a parte económica por ciclos. E tu normalmente é quando estás mais lá em cima que começas a descer, por definição de ciclo, não é? Portanto, tu quando chegas ao cume vais começar a descer. Portanto, e a economia parece-me que agora foi com um efeito algo, enfim, não vou dizer um black swan, mas um efeito que podemos não imputar diretamente ao governo americano, parece-me evidente,
mas a economia já estava a dar sinais de desaceleração, ao contrário do que ele próprio diz. Estávamos num momento já de crescimento menos acelerado. Exatamente. Portanto, não me parece... a questão do full employment, para mim, é mais importante se tu tens um emprego que realmente consegue produzir um emprego sustentável e um emprego que consiga um aumento real do poder de compra. E o que tu tens tido, muito, na minha opinião, fruto da questão de inovação tecnológica e, por outro lado, da importação de mão de obra barata, é uma constante depreciação e uma dificuldade muito grande em conseguires um crescimento real dos salários. Portanto, isto também não é um problema apenas de Donald Trump, é um problema ocidental. Mas isto, não queria entrar muito por esta questão, mas existe, de facto, um grande tema, na minha opinião, que é os bancos centrais lutarem contra a deflação. E a deflação é impossível. Quando tu combateres isto, é um desperdício de balas, se assim quisermos, emitir moeda para combater uma deflação que tem a ver com a inovação tecnológica. A tecnologia tem-nos permitido, cada vez mais, e deixando a questão da imigração... É essa a função da inovação tecnológica. É essa a função, exatamente. E quando estás sempre a emitir moeda, acabas por estar a contrariar algo que é até favorável a uma economia moderna, que é, através da inovação tecnológica, tu conseguires bens mais baratos, não é? Portanto, desculpa, mas nesse sentido, então, podemos assumir que, então, tu, Carlos, não és grande apologista daquilo que é o proteccionismo. A questão do proteccionismo, eu acho que deixa-me aqui fazer um parênteses. A função, para mim, eu não sou uma pessoa que me considero libertário nem perto disso. Eu sinto que o Estado tem um papel claro na sociedade e na economia. Não coloca a economia no altar principal. Penso que a economia deve-se colocar ao lado de tudo o resto. Não deve ser colocada, e este é um problema muito grande que existe, na minha opinião, que eu estava a falar da questão das terminologias e do discurso, um pouco uma reedição da Guerra Fria, porque tu tiveste duas ideologias que se confrontaram no plano económico. E eu não vejo a sociedade dessa forma. Eu penso que os europeus têm uma visão muito mais saudável e orgânica entre aquilo que é o indivíduo e a relação com o seu Estado. Na prática, acaba por ser uma comunidade, acaba por ser um prolongamento da sua própria individualidade, e o indivíduo acaba por se concretizar melhor, tanto mais que a sua comunidade se reconhece ou reconhece capacidade a esse mesmo indivíduo para concretizar missões que o seu povo e a comunidade em geral reconhecem como importantes para a coletividade e para subir os padrões de vida. Portanto, eu penso que há um papel importante do Estado no proteccionismo, por exemplo, da questão da imigração. Ou seja, e falando um pouco de Portugal, parece-me que aconteceu aqui nos últimos anos, nós tornámos, sem termos grande participação nessa decisão, estamos a tornar-nos uma espécie de Califórnia da Europa, com uns edifícios mais bonitos ou mais típicos, e em que tu tens uma classe média que já não consegue competir com os preços do imobiliário em Lisboa e no Porto, tens inclusivamente a capital mais cara por relação ao salário médio desse mesmo país, portanto, dessa mesma cidade. Lisboa tem um rácio de 1:1 entre o salário médio e uma renda de um T1. E por outro lado, portanto, isto aqui estás basicamente a impedir que a classe média consiga ter acesso a esse mercado imobiliário, aquilo que é um bem essencial para uma família se concretizar, que é o lar. E por outro lado, tens o teu colarinho azul, as classes, enfim, financeiramente mais desfavorecidas, a terem constantemente competição de salários com centenas de milhares de trabalhadores oriundos dos países em desenvolvimento, que acabam por ter uma expectativa de vida, digamos, um pouco mais baixa do que aquela que é a nossa exigência natural, tendo nascido cá, tendo sido educado com os padrões de cá. E, portanto, imagina o que é, no fundo, o recurso que é a tua mão de obra estar sucessivamente a ser desvalorizada a partir da importação de centenas de milhares de trabalhadores. E aqui é muito curioso, porque tu tens individualmente empresários que provavelmente são favoráveis a este descontrole, à não intervenção do Estado nesta matéria, mas, ao mesmo tempo, coletivamente acabas por ter um prejuízo muito grande, na minha opinião, porque seria muito mais interessante, certamente, que em vez de importar esta mão de obra, conseguisses robotizar mais a tua agricultura, ganhasses maior escala na parte industrial, do que propriamente estar sempre a importar mão de obra. E este é um caso, claro, na minha opinião, em que muitas vezes o capital privado acaba por ir pelo path of least resistance, acaba por ir pelo caminho mais fácil, que é a importação de mão de obra, porque tens duas formas de aumentar a produtividade. É a inovação tecnológica, que exige R&D, não é? Research and Development, que exige CAPEX, dura mais tempo a colher os frutos, ou então simplesmente importas mão de obra, que é o que tu tens tido.
Portanto, este é um papel que, na minha opinião, podemos dizer que é um protecionismo social, de certo modo, também, não é só uma questão económica, é também como é que tu demograficamente tens um plano sustentável e não te acontecer o mesmo que tem acontecido, por exemplo, em Londres e em Paris, que é, na minha opinião, uma descaracterização muito rápida da população nativa, e isto conta, portanto, tu, como população nativa, também deves ter uma palavra a dizer sobre como é que tu queres que o teu país se pareça daqui a 50 anos. E, portanto, o Estado, sobretudo no ponto de vista demográfico, deve ter, na minha opinião, um papel muito importante a dizer, e nós, como, obviamente, votantes, devemos ter partidos que nos deem plataformas para falarmos sobre esta questão. E tu sentes que é também a partir dessa falha a nível da sustentabilidade das próprias classes médias e até das próprias classes mais baixas, que de um paradigma de representação social se até adquire mais representação até à esquerda ou à extrema-esquerda, achas que isso até é uma própria preocupação para esse lado ideológico, tendo em conta que a nova direita consegue captar eleitorado desse lado do espectro político? E é por isso que causa tanta preocupação. Se essa é a tua opinião, se tens essa visão. Eu parece-me que, e falando outra vez da Iniciativa Liberal, que é um bom exemplo, mas atenção, quando falo da Iniciativa Liberal, falo também da malta do PSD e do CDS, que não gosta de falar em termos axiológicos e prefere ficar no patamar económico e muitas vezes também nesse ponto redutor. É importante que, seja quem for, estando na direita ou na esquerda, fale de valores, fale de moral, fale de projeto civilizacional. E não deixa de ser curioso, e não é coincidência certamente, que é a esquerda que vence no patamar cultural sucessivamente. Não é porque eles tenham um projeto, vamos falar, o Bloco de Esquerda, por exemplo, um projeto civilizacional minimamente interessante, mas é simplesmente porque a direita acabou por se demitir de ter uma plataforma de falar sobre as questões morais, por exemplo, na questão da legalização da marihuana. Sou claramente contra a legalização e a normalização de qualquer tipo de estupefacientes. Acho que devemos estar a fazer um trabalho precisamente ao contrário, de tornar a nossa população menos dependente de químicos para fazerem a sua vida normalmente. Mas a Iniciativa Liberal é precisamente um ótimo exemplo, ou seja, eles utilizam aquele argumento do individual knows best, do non-aggression principle e alguns argumentos um pouco autistas, a meu ver, que não têm uma utilização prática na realidade, não têm correspondência com a nossa natureza. Somos, no fundo, organismos, não é? Nós somos uma representação biológica. Mas na prática depois deixam tudo o que é axiologia para o Bloco de Esquerda, para o PS, e eu tenho muita dificuldade em distinguir aquilo que é JS e o Bloco de Esquerda, e em certo modo da JSD. A JSD teve uma votação, que é uma coisa extraordinária, com uma ótima votação a favor da marihuana, ótima no sentido do resultado, sim, não é? Favorável à legalização. Portanto, quando tu te demites sucessivamente não falar de temas que projeto tens para a tua civilização, que não apenas o GDP, o PIB per capita, acabas por deixar esse terreno completamente à mercê daquilo que é a esquerda. E aqui não falo da esquerda histórica, não falo da esquerda comunista, que falou da questão da precariedade dos salários. Eu até acho isto bastante legítimo. Eu tenho mais dificuldade, sinceramente, em perceber o libertarianismo, porque é tão utópico como o comunismo, a meu ver. Falas concretamente da esquerda que aceitou a derrota no paradigma económico e que se tentou reinventar no paradigma cultural. Sim. Eu penso que nós conseguimos, especialmente aqui no Chega, e vou certamente ser uma das pessoas que, se tiver a oportunidade para ter esse papel, eu vou fazer a defesa dos trabalhadores, realmente, porque eu não percebo como é que o PCP ou o Bloco de Esquerda podem fazer a defesa dos trabalhadores contra os salários precários quando o maior fator de perpetuação da precariedade é a importação de mão de obra não qualificada. Desculpem, deixem-me fazer um comentário. Não acham que é um comentário em forma de pergunta? Eu concordo com o Carlos quando ele disse que realmente a direita despregou-se completamente da cultura. Isso para mim aconteceu talvez meados do século XIX, mais ou menos. Há uma queda muito grande e uma quebra enorme no investimento da cultura da parte da direita, das políticas mais direitistas, de valores, etc. Acham que isso foi como vocês estavam a dizer, até o Gonçalo disse, acham que isso foi realmente uma desistência da parte económica do marxismo e um novo investimento na cultura, ou foi a própria direita que desistiu de lutar e então ficou ali o ovo de ouro para a esquerda agarrar da forma como tem agarrado em toda a parte do mundo?
Eu se fosse estabelecer uma data para quando é que a direita começou a ceder fortemente o terreno, foi a Revolução Francesa. Sim. As revoluções liberais acabaram, inclusivamente a americana, acabaram por ser o início do fim daquilo que era a estrutura orgânica que nós tínhamos de reinados, de nobreza, de classes sociais. Como é óbvio, nem tudo o que existia na altura era correto, mas parece-me que estamos numa altura completamente em que, na prática, nós hoje em dia é que somos os revolucionários. E quando as pessoas se caracterizam como conservadores, eu digo, conservadores neste momento de nada, porque já tudo foi, já não há nenhum pilar para conservar. Já não dá para conservar, tem que ser construído novamente. Exato. Portanto, se fosse estabelecer uma data, eu diria que é essa. E parece-me que, eu tento, isto é um jogo um pouco perigoso, precisamente porque, infelizmente, o nosso ensino não nos dá estrutura mental para isto, mas eu não gosto muito deste duopólio, como tinha falado, da esquerda e da direita. Eu tenho muita dificuldade em ver o Bloco de Esquerda como uma esquerda económica. Eu penso que o Bloco de Esquerda, sobretudo, é um cavalo de batalha cultural. E, de certo modo, esta questão das drogas não deixa de ser interessante, porque, deixem-me dizer isto, não deixa de ser curioso, que é quando nós temos maior liberdade individual para fazermos escolhas, nomeadamente o consumo de estupefacientes, e eu aqui incluo antidepressivos, marihuana, que acaba por ser uma espécie de antidepressivo, de certo modo, até o abuso de esteroides, o alcoolismo. Não deixa de ser engraçado, que é quando o Estado se demitiu de dizer não devem fazer isto, porque isto tem consequências para vocês, mas também para a coletividade, para a comunidade, que vocês tornam-se indivíduos menos funcionais, potencialmente, e estão a estragar a vossa saúde, e como é óbvio, quem é que na prática depois vai ser a rede para estes indivíduos se caem na Segurança Social ou no Sistema Nacional de Saúde? Vamos ser nós, os contribuintes, vai ser o erário público. Portanto, parece-me evidente que o Estado deveria ter efetivamente uma mão e devia ter uma intervenção quase paternalista, utilizando esse termo pejorativo que os libertários gostam de utilizar, porque depois vai ser o próprio Estado a ser a net of security. A resolver o problema. Exatamente. Então a esquerda económica talvez seja uma iniciativa liberal ou um PSD da vida? De certo modo, o individualismo acaba por ser uma forma de esquerda, porque, imagina, eu vou tentar sempre sair desta dicotomia. É que nós somos indivíduos, nós pertencemos a um povo, nós pertencemos a uma nação, pertencemos a uma civilização. Nós, como indivíduos, nós temos uma responsabilidade, não só com a civilização que existe atualmente, mas principalmente para os nossos filhos. E isto é o ponto principal do meu programa, que é respeito intergeracional. Não faz sentido, isto é transversal a qualquer tópico, não faz sentido termos dívidas públicas de 120%, 138%, porque estás todos os anos a fazer com que crianças que nasçam não se sentaram à mesa para tomar aquelas decisões que estão a provocar o endividamento, acabem por sofrer essas consequências. E se nós tivéssemos um cartão de crédito à nascença, essas pessoas já vinham com um saldo negativo de milhões de euros. Isto seria um roubo, ou seja, pondo isto desta forma, que é correto, na minha opinião, que é contabilizar isto. Isto é, de facto, um roubo das gerações futuras. E tu, em Portugal, tiveste um percurso muito, muito interessante, que é, tu tinhas uma das taxas de poupança maiores do mundo no tempo do Estado Novo, utilizaste os fundos europeus para tecido não produtivo, ou para romper com esse tecido produtivo que tu tinhas, lá está uma potencial política que podemos fazer à União Europeia, mas também a nós, porque deixámos que isso acontecesse, e nós temos os países do leste que não deixaram que isso sucedesse, e no entanto continuam lá e são net benefiters, portanto, e até são bastante europeístas, também provavelmente por isso. E depois, não só contente com isso, termos, enfim, da geração provavelmente dos nossos pais ter gasto aquilo que era a poupança que vinha do Estado Novo, e depois de utilizarem os fundos comunitários, utilizarem no fundo o surplus dos povos do norte da Europa, não contentes com isto, começámos a aumentar, especialmente nos últimos 20 anos, exponencialmente a nossa dívida pública, ou seja, vivemos às custas das gerações futuras. Isto para mim... Desculpa, Carlos, pensei que tinhas terminado. Continua. Não, força. Não, ia dizer-te que, em certa medida, é quase como as affirmative actions, só que num paradigma económico. Tu terás de pagar, em termos de escravidão, aquilo que aconteceu no passado, porque as affirmative actions é as cotas raciais e étnicas da escravidão ter acontecido no passado, ou seja, indivíduos de etnia branca pagariam um imposto sobre isso para depois indivíduos de etnia negra receberem. Seria um pouco nessa ótica. Eu acho que é pior que isso, no sentido em que tu estás a cometer o teu próprio povo a pagar com juros
coisas que tu não tiveste, que eles próprios não tiveram lugar à mesa. Sobre a questão das cotas, deixa-me dizer-te que eu sou fortemente contra qualquer tipo de cotas. E até uma coisa, e agora vou até ajudar-te na tua crítica à Iniciativa Liberal, que a Iniciativa Liberal disse que também era a favor. Estranho. Fantástico. Mas lá está, estas incongruências que eu gostava que formar aqui uma juventude no Chega que nos permitisse desconstruir isto, que é muito simples. Faz algum sentido uma mulher, um negro, etc., que diz que e defendem a igualdade, que depois precisam de cotas para se afirmarem. Portanto, na prática acaba por ser o contrassenso do princípio da igualdade congénita, não é? Portanto, que o liberalismo e o individualismo defendem, não é? Que somos todos iguais. Da meritocracia está um bocadinho a ser ultrapassada por causa dessa batalha cultural um bocadinho pela esquerda, não é? E mais uma vez, o que é que a direita diz sobre isto? Absolutamente nada. Têm medo. Porquê? Têm medo de serem... Eu pessoalmente... serve um bocadinho de silêncio, não é, Carlos? Exatamente. Mas lá está, é importante a direita, dita, pronto, integrando-me aqui para fins de simplificação do debate, era importante que a direita tivesse maior capacidade da filosofia política. E eu até digo, por exemplo, autoras como a Raquel Varela, que não são claramente direita, que não são claramente, provavelmente, daquilo que... Mas totalmente contra cotas. Totalmente contra cotas, com uma visão histórica muito mais interessante, e era importante que a direita voltasse a ter essa perspectiva histórica, porque parece que começámos a... Lá está. Acabamos por deixar todo o debate fluir da questão do indivíduo soberano, do indivíduo que é um átomo a si mesmo e que se vai realizar por si mesmo com as capacidades individuais que tem. E isto depois acaba por nos retirar, empobrece o debate, e acaba por nos retirar as nossas ligações históricas, e na prática simplifica demasiado, é redutor, ou seja, nós não conseguimos explicar como é que estamos, como estamos, desse ponto de vista. E a direita depois não percebeu uma coisa, que é o liberalismo, na prática, é a extrema-esquerda do século XIX. E autores como o Alexander Dugin, por exemplo, fazem esta crítica, e provavelmente também já inspirados na escola continental alemã, e eu aqui também vou pedir emprestado esta analogia, que é o liberalismo é uma roda. Tem sempre que estar em movimento, caso contrário cai. E por isso é que na prática, há sempre um tópico da extrema-esquerda, se quisermos, do bloco de esquerda, eles querem imputar. Quando eles ganham, por exemplo, o casamento gay, eles não vão ficar contentes com isto. Este verão já estávamos a discutir as casas de banho transgênero. E isto vai continuar, porque se tu não travas a roda para fazê-la cair, efetivamente, ela vai continuar neste rolo compressor daquilo que são as bases, no fundo, de uma sociedade que se queira minimamente estável. Mas a nível cultural, por exemplo, o líder do Chega, André Ventura, não é a favor da criminalização do aborto. Também te revês nessa política, apesar de não ser a mais ligada ao conservadorismo? Eu, sobre o aborto, eu quero fazer um estudo e quero que o Estado, que neste momento não é muito transparente, eu quero que o Estado diga quanto é que gasta todos os anos com isto. E quero saber qual é que é o número de abortos no país, na Europa, para fazermos uma contabilidade. Se considerarmos que o aborto, efetivamente, provoca a morte, e na minha opinião, provoca, porque a vida está lá, está concebida, e, portanto, se não houver intervenção, irá proporcionar, um novo ser humano, um novo rebento, não é verdade? Portanto, já houve a concepção da vida, portanto, se considerarmos aquilo na morte, salvo erro, neste momento, na Europa, das principais causas de morte, se não mesmo a primeira. Portanto, a primeira, eu diria. Eu tenho ideia que sim, mas não tendo a certeza, mas eu também penso, Miguel. Portanto, era importante, a questão da criminalização, antes de falarmos da criminalização, era importante fazermos um estudo sobre o impacto que isto tem. Ainda por cima, na Europa, que é, neste momento, o continente mais envelhecido. E se, por um lado, muitas vezes as pessoas utilizam a necessidade de importar centenas de milhões de pessoas todos os anos para fazer face à descida da natalidade, porque é que nós normalizamos tanto o aborto? Parece-me ou seja, os nossos podem ser, no fundo, cortados antes de nascer, mas devemos importar povos estrangeiros. Quer dizer, eles permitiram que nasceu. É um bocado estranho. É um bocado estranho, ou seja, é um contrassenso. E antes de eu falar de criminalizações, e podíamos também fazer este debate para a marihuana e para o consumo da marihuana, parece-me importante que devemos fazer um debate holístico, lá está. Voltando aqui, eu penso com estes temas e com este tipo de vocabulário, faço jus àquilo que eu disse no início da nossa conversa, que pretendo para a nossa juventude. Antes de falar da questão micro, que depois acaba por criar muitos conflitos, se eu fosse dizer que era a favor da criminalização, eu antes disso quero fazer um debate a fundo sobre estas questões, sobre o impacto que isto tem, macro,
e ao longo prazo. Porque uma das coisas que eu quero também trazer para o debate não é este curto prazo, esta miopia de 4 em 4 anos. As civilizações não se fazem de 4 em 4 anos. As civilizações fazem-se para lá da nossa vida. O nosso tempo de vida é curto para aquilo que é o ciclo da nossa civilização. Nós devemos pensar sempre a longo prazo e o impacto que isto provoca, não nas nossas vidas, mas a longo prazo. Estás a colocar aí quase uma espécie, um toque, diria só, de trumpismo, que é colocar temas fraturantes no debate da opinião pública. Sim, mas eu penso que o Trump acaba por ser, lá está, ele falou de forma instintiva. Eu penso que ele não tem muita noção. Porque a América, eu vou ser sincero, a América, quando as pessoas falam da influência negativa chinesa, e certamente que a influência chinesa será pior para nós, na minha opinião, da forma como eles estão estruturados, até da forma como eles são mais etnocêntricos também. Portanto, vão fazer sempre vão ter sempre uma política e uma agenda muito mais interesseira do ponto de vista egoísta, se quisermos, do que a América. Mas a América é uma influência também ela maligna, mesmo para a própria América. A América é irreconhecível, a América de hoje, àquilo que era a comparação com a América dos anos 50. Portanto, é preciso que isto seja dito. A América eu vivi na América, portanto, sinto-me perfeitamente à vontade, invisto na América, portanto, sinto-me perfeitamente à vontade para fazer este tipo de argumentação. Portanto, não é de toda uma realidade que me é alheia. A América é uma cultura de pessoas que efetivamente saíram do velho continente, portanto, logo à partida com menos necessidade de sentir essas raízes, e nós estamos cá hoje porque sentimos essas raízes, os nossos antepassados sentiram essas raízes, não saíram para o Brasil, ou se saíram, voltaram. Saíram para a África e eventualmente retornaram. Portanto, estamos cá com um vínculo e com uma ligação à nossa terra maior do que aquilo que é a maior parte dos americanos. E o debate, lá está, se considerarmos que a Revolução Americana foi uma revolução contra o rei, contra o rei inglês, temos que perceber que muitas vezes aquele discurso americano não vai fazer qualquer tipo de sentido para a realidade de que é Portugal e que é a Alemanha, precisamente porque nós não saímos daqui. Nós não tivemos um rompimento total com o Estado. Nós não consideramos o Estado necessariamente uma entidade tirânica daquilo que é a realidade americana. Faz algum sentido. Faz sentido a questão das armas. Portanto, não faria sentido em Portugal, por exemplo, porque não temos as mesmas taxas de criminalidade, não temos o mesmo gangsterismo, não temos essa questão histórica. E eu, não sendo a favor do Estado trapalhão que nós temos hoje, que na prática está presente em tudo, e é nada, porque quando é chamado a dar resposta aos setores que mais interessam, como a justiça e com a segurança, até penso que os próprios libertários concordariam, nós temos a justiça num estado absolutamente miserável e, portanto, nós nos mercados dizemos sempre que tu tens razão demasiado cedo é praticamente equivalente a estás errado. E eu na justiça digo, ou seja, se eu não tiver justiça e uma decisão atempada, não é justiça nenhuma. Portanto, é exatamente a mesma coisa. A segurança já é concebido e não vou fazer certamente um papel melhor do que o próprio André Ventura tem feito para expor as debilidades dos nossos serviços de segurança. Esta questão do vírus, para mim, é um bom exemplo, ou seja, tens uma fronteira, tu tens uma pandemia que sai da China, que, quer se queira, quer não, já sabíamos que era complicado, já sabíamos que era difícil, porque o próprio Estado chinês tinha isolado aquela província, portanto, não era totalmente obscuro, que era uma situação complicada. E tu demoraste 2, 3 meses a fechar as fronteiras. Eu dou aqui um exemplo. O meu pai trabalha para o Banco Mundial na Guiné. E quando ele veio para cá no princípio de março, quando saiu de lá já o estavam a controlar. Quando chegou ao aeroporto de Lisboa, não o controlaram. Quando saiu do aeroporto de Lisboa para regressar para a Guiné, não o controlaram. Quando chegou ao aeroporto da Guiné, foi controlado outra vez. Portanto, até na Guiné, que não é propriamente o estado mais evoluído da África, fizeram um controle melhor do que em Portugal. Portanto, causa-me algum constrangimento e estranho outra vez que o Estado que nós temos hoje em dia queira estar presente em tudo, mas depois naquilo que é essencial não tem essa resposta. Portanto, isto deixando aqui também claro que, obviamente, não sou como o Bloco de Esquerda nem como o PCP, que acham que vamos poder ser todos funcionários públicos e com isso vamos resolver os problemas do país. Olha, Gonçalo, deixa-me interromper aqui para agradecer aqui já há algum tempo ao Pedro Duarte, que fez uma doação e fez uma pergunta, mas eu penso que essa pergunta já foi respondida. E alertar só para uma pequena questão. Nós, no fim da live, vamos tirar 5 minutos, no fim desta entrevista, para fazer algumas perguntas. Aquelas perguntas mais interessantes e que sejam oportunas para serem respondidas pelo Carlos, tá bom?
Nesta parte da entrevista, não estejam a fazer perguntas ou não gastem o vosso tempo a fazer perguntas, porque nós não vamos estar a responder. Mas para o final, nós tiramos uns minutinhos, está bom? Agradeço a compreensão de todos, agradeço ao Pedro Duarte a doação e, no fim, lá estaremos para responder às perguntas, tá? Pronto, Gonçalo, era só isso, podes continuar. Sim. Bem, Carlos, tu até agora fizeste críticas à Iniciativa Liberal, ao Bloco de Esquerda. Também já fizeste ao PS, mas não com tanta efusividade. Fez críticas a tudo igual, não é? À mesma coisa. Críticas à mesma coisa. Exatamente. Mas pelo nível de intervenção, acho que ao PS não foi ao mesmo nível. Portanto, Carlos, dou-te aqui uma oportunidade e queria mesmo questionar-te qual é que é a tua opinião relativamente aos últimos anos de governação socialista desde 2015. Já sei que preferes um paradigma macro, mas a este nível concreto, qual é a tua opinião? O que é que tens a apontar e a elogiar, se é que tens algo a elogiar? Elogiar vai ser complicado, mas porque eu, na prática, neste ponto, até sou um igualitário, porque estou a tentar fazer uma crítica construtiva a todos os partidos que compõem o nosso Parlamento, à exceção do Chega, evidentemente, porque é neste momento aquele que está a fazer o melhor trabalho, sem dúvida absolutamente nenhuma. Sobre a questão do Partido Socialista, mais uma vez vou fazer uma análise macro naquilo que é um partido do regime, um partido que não tem qualquer tipo de interesse de elevar o discurso, porque ele próprio corporiza totalmente aquilo que é Portugal, especialmente do ponto de vista negativo, desde o 25 de Abril. É um partido que me parece, não me oferece grandes dúvidas relativamente à forma como eles operam. Mesmo aquela questão que eles gostam de dizer, quem se mete com o PS leva, este tipo de postura é tudo menos tolerante, é tudo menos aquilo que supostamente eles conseguiram no 25 de Abril, não é? Portanto, foi para isto que se fez o 25 de Abril, precisamente também para que pessoas como eu, que não concordam com eles em muitos tópicos, possam ter opiniões contrárias, especialmente porque também não sinto que façam uma crítica propriamente fácil. Gosto sempre de ter uma crítica minimamente construtiva. A maior crítica que eu posso fazer ao PS é o facto de, penso, ter sido sempre o protagonista das 3 bancarrotas que tivemos desde o 25 de Abril. E parece-me que depois acabam por deixar ao PSD um pouco a fava, e o PSD até, sinceramente, gosta de fazer aquele papel do contabilista chato. Pronto, lá vimos nós, efetivamente, resolver o problema das finanças públicas, mas eles, eu acho que até se sentem bem com essa função. O Rui Rio, na prática, até parece que ficaria contente se tivesse para aí mais uma vez uma espécie de FMI ou uma espécie de troika tratar deste assunto. Portanto, eu se fizesse uma crítica ao PS, terei que fazer também ao PSD, que são os 2 partidos do sistema. E eu acredito, sinceramente, que o Chega poderá ser governo. A única forma que eu vejo do Chega a ser governo é efetivamente falar para o centro, para derrotar o centrão. E perceberem as pessoas que com o PS e PSD, esta aliança entre o despesista, sem qualquer tipo de ideologia, que na prática o discurso do PS acaba por ser o discurso mais fácil, se nós virmos. É uma espécie, pronto, eles acreditam nos mercados, mas o Estado intervém, mas depois também não explicam muito bem o porquê, dão a mão ao Bloco de Esquerda, dão a mão ao PSD, como dar... Consideras isso uma liderança fraca? Sim, eu não vejo qualquer tipo de boa liderança nestes últimos anos, sinceramente. Acho aquilo que nós vemos, por exemplo, hoje no discurso do Marcelo, e é um Marcelo que, lá está, se alguma coisa até acaba por ser mais apologético para o PS do que propriamente uma figura que foi parte do PSD. Portanto, eu até posso integrar mais o Marcelo neste momento como uma figura, lá está, do sistema e do regime. Portanto, nesse aspecto está mais próximo do PS. Aquele tipo de discurso de Portugal milagroso e o povo português milagroso cansa-me. Eu percebo a questão motivacional, mas a liderança parte precisamente, muitas vezes, da necessidade de nós elevarmos o discurso. Não é de facilitar o discurso, de descer o nível do discurso. O PS não tem um programa ideologicamente minimamente interessante. Isto é uma crítica que eu posso fazer a todos, também mais uma vez, tirando talvez ao Partido Comunista, curiosamente, mas não tem ali base ideológica absolutamente nenhuma. E depois acabam por integrar figuras do sistema, subsequentemente, mas sem qualquer tipo de efeito. Eu penso que a educação, por exemplo, ou seja, a minha prioridade para o programa é a família, mas depois, obviamente, por questões profissionais, a economia é onde eu me sinto, consigo ir de forma mais profunda e bastante técnica, mas um tema muito caro para mim é a educação. O sistema de educação que é criado pelo PS e pelo PSD é uma inutilidade. As pessoas acabam o 12º e não têm qualquer tipo de ferramenta
ou aqueles que têm ferramentas normalmente vêm do forro individual e do forro familiar, ou seja, têm famílias que efetivamente sobem a parada em termos da exigência e eles acabam por ir para a universidade melhor preparados. Mas eu sinto que onde eu gostaria, se me quisessem dar uma pasta para governar, seria precisamente o Ministério da Educação. E se calhar este é o maior demérito deste regime, que é não subiu a fasquia da qualidade do ensino. E quando tu tens um povo que tem um ensino plástico, ele não vai ter capacidade crítica para olhar para ti. E, de certo modo, não estou a dizer que é de propósito, mas este é o efeito, este é o resultado. E não achas... Desculpa. Não achas que isso é propositado? Realmente manter as pessoas bem controladas na forma de pensar, no espírito crítico? Eu vou fazer exatamente o mesmo que fiz sobre a questão da forma. É mais importante para mim o conteúdo do que a forma, e para mim é mais importante os resultados do que as intenções. Porque os resultados eu consigo medi-los, as intenções eu não consigo ler as mentes. Mas deixa-me dizer isto, que é dizer que o PS teve um grande plano para nos tornar menos capazes no ponto de vista intelectual é dar mais, parece-me, mais mérito ao PS em termos de inteligência, porque eles próprios não parecem ter essa capacidade, essa mundividência. Portanto, estaríamos a falar provavelmente de uma visão mais draconiana em que as pessoas têm uma mundividência muito rica, enriquecida, e depois querem empobrecer o povo que os escolhe para os enganar de melhor forma. Eu acho que isso já é dar demasiada relevância e importância. Não estás a subestimar um bocadinho os socialistas, não? Tem lá velhos combatentes da guerrilha marxista que fizeram parte das filosofias, do jornalismo, etc. Tem lá gente bastante capaz. Mas eu acho que a crítica marxista acaba por ser mais interessante e mais intelectualizada do que propriamente a crítica socialista, que eu não vejo que exista sequer. Aquilo é um híbrido, ou seja, acabou por absorver os soundbites do mercado livre e os soundbites do Estado Social, mas não tem uma revisão profunda, porque efetivamente... É uma mutação. É um vírus, se quiser. Carlos, tu referiste que notavas, na entrevista que deste à SIC Notícias, na edição da noite, disseste que os americanos, e por teres tido também a experiência de viver nos Estados Unidos da América, eram pessoas com alguma confiança e até alguma arrogância natural. E que gostavam de uma liderança forte. Disseste-me agora que a liderança em Portugal é fraca, neste caso o Partido Socialista. Tu achas que em Portugal, derivado dessa falta de confiança, leva a que nós tenhamos líderes tão fracos? Há aqui uma coisa que é completamente diferente, há aqui um aspecto que é completamente diferente da realidade americana, que é a América é uma superpotência económica, mesmo que na minha opinião em declínio, mas é uma superpotência económica e tecnológica, portanto não tem brain drain, pelo contrário, acaba por até conseguir atrair os melhores cérebros de todo o mundo. Portugal, pelo contrário, e isto parece-me que é a maior fonte de incapacidade, neste momento nós não conseguimos reformar o regime até agora, que é o facto de teres pessoas com muita qualidade que fogem da política, porque não estão para aturar precisamente a infantilidade do polo ideológico. Não tem qualquer tipo de interesse, ainda por cima não é profundo, não é inovador, portanto é só um artificial conflito ideológico. E, portanto, eu vou-te dizer, eu trabalhei na JP Morgan, foi o meu primeiro emprego. Qualquer que seja o cargo para o qual eu pudesse ser eleito, não me pagaria nunca o mesmo que me pagaram no meu primeiro salário na banca de investimento em Londres. Portanto, isto é um problema, obviamente, porque tu acabas por ter na política, se formos olhar em termos individuais e expressamente utilitários, não vais ter ninguém na política com capacidade superlativa, porque eles vão ser captados pelas grandes empresas e as grandes multinacionais e vão ficar no privado. Portanto, acima de tudo, eu acho que não tens líderes fortes, porque esses líderes fortes acabam por ir, provavelmente, emigrar, ou então fazem um pouco como eu fiz, ou seja, começas a trabalhar no estrangeiro, atinges uma certa capacidade salarial e negocial para voltares e depois acabas por ficar contente no setor privado. E quando tu debates com este tipo de pessoas que nós temos na política hoje em dia, e a roupa suja, e a procura de esqueletos no armário, é impossível tu teres pessoas minimamente interessantes, porque as pessoas cansam-se. E enquanto líder de uma juventude, como é que tu efetivamente conseguirás mudar isso ou fazer algum tipo de alteração? As adjetivações para mim funciona zero. Podem chamar o que quiser, isso para mim, lá está. Como eu não ligo à questão da forma, sou completamente imune a esse tipo de ataques. E, portanto, pelo facto de estar neste projeto, de corpo aberto, completamente de peito aberto, não estou à espera de subir na vida com isto, não preciso disto para subir na vida, felizmente. Portanto, precisamente dando o exemplo, é que eu sinto que vamos atrair pessoas com maior qualidade.
E isto é como tudo, não é? Nós somos criaturas muito sociais, e o tipo de discurso, Deus os faz, Deus os junta, como se costuma dizer. E este tipo de discurso, quando tu elevas a qualidade, vai atrair pessoas precisamente a tua qualidade. Portanto, é desta forma que eu sinto que podemos fazer completamente a diferença nas juventudes partidárias. Desculpa, estava aqui mutado. Se calhar, como estamos com 1 hora de entrevista, passávamos para um tema mais atual, que era talvez o Serviço Nacional de Saúde, Carlos. Tendo em conta que... Sim, desculpa interromper-te. Deixa-me perguntar aqui se as pessoas estão a ter alguns problemas a assistir a live. Deixem-me aí nos comentários se sim ou não, se estão a ter problemas com áudio ou com imagem, porque apercebi-me que está a haver bastantes cortes e houve uma queda aqui na plateia. Quero perceber se a live ainda está a rolar, se as pessoas estão a ouvir. Já está bom, respondeu aqui alguém. A mim parece-me tudo bem. Está a dar bem. Parou durante alguns segundos, mas já normalizou. Ok. Pronto, podes continuar então. Deve ter sido algum corte ou assim. Ok. Sim, sem problema. Mas perguntava-te isto mesmo, que é a questão do Serviço Nacional de Saúde. Mais atual que isto não temos. Que reformulações é que tu achas que teriam que ser feitas para, nem digo tornar o Serviço Nacional de Saúde bom, mas no mínimo sustentável para uma situação normal? Nem falamos apenas de uma questão de pandemia, falamos apenas de uma situação normal. O que é que achas que tem que ser reestruturado para que isso aconteça? Eu vou dar aqui 2 passos atrás, se me permitirem, como sempre. Mas, por exemplo, quando estamos a falar da normalização da marihuana, eu penso que era importante pensarmos que tipo de efeitos é que isto irá ter a longo prazo no Serviço Nacional de Saúde. Porque, felizmente, já começam a ser publicados estudos que, ainda que existam aplicações medicinais, e eu aí digo apenas, foquem-se na questão da tomada desse tipo de substâncias, quando existem problemas, efetivamente, e doenças que justifiquem a utilização, não normalizem. Temos de pensar que tipo de efeitos é que isto irá ter no sistema de saúde. E não deixa de ser curioso. Deixa-me falar aqui, por acaso tenho preparado algumas estatísticas sobre isto, e eu acho que vai acabar claro. desembocar. Portugal é o 3º país com maior consumo de antidepressivos na OCDE. Portugal é o 8º país que mais consome álcool a nível global, segundo a Organização Nacional de Saúde. Ora, há uma estatística até do Eurostat que diz que os portugueses são os que consomem mais álcool diariamente, 24% de consumo, em termos de União Europeia. E se eu utilizar isto, e se nós eu tenho que falar disto também, porque lá está, eu não tenho medo de ter políticos e estadistas que falem de questões morais e de questões de escolhas individuais, porque isto depois vai onerar o erário público. Quando nós falamos, por exemplo, do abuso, tanto das drogas leves como da esteroide, por exemplo, de pessoas que estão numa fase da vida que é considerada ao prime, ou seja, não precisam de todo de injeções de testosterona exógena, que até vão inibir a produção interna natural dessa mesma testosterona. Isto, na prática, para mim, são sintomas da mesma doença, ou seja, há aqui uma ausência de missão coletiva que nos tornou cada vez mais individualizados e isolados, e depois precisamos deste tipo de consumos para nos sentirmos minimamente bem. E é como eu dizia, não deixa de ser curioso que é precisamente nesta altura em que nós podemos tomar estas decisões individuais que o Estado está cada vez maior, porque tem de dar depois resposta às externalidades negativas criadas pelo indivíduo. Normalmente esta questão das externalidades negativas é utilizada para defender a não intervenção do Estado na economia, mas eu aqui vou utilizar para as escolhas e tirar um pouco este dogma do individual knows best. Nem sempre é assim. Às vezes é assim, outras vezes não é, portanto temos que ser construtivos. Ora, se tu tiveres uma educação que não te dá ferramentas para seres crítico relativamente à tomada destas decisões, se não fores uma pessoa que tem uma capacidade de perceber que este tipo de atuações utilizadas e normalizações vão ter consequências na tua saúde no futuro, tu vais honorar o sistema. Porque não é só esta questão de, por exemplo, estava aqui a ver que somos o 8º país, segundo a Organização Mundial de Saúde, como tinha dito, que mais consome álcool, mas só é imputável às mortes, ao consumo direto de álcool, cerca de 4% das nossas mortes anuais. Isto não será certamente verdade, ou seja, o consumo de álcool ao longo do tempo irá criar problemas de cardiovasculares, que é a segunda maior causa de morte em Portugal, se escolhemos aqui o aborto, como o Miguel tinha dito. A questão da marihuana, por exemplo, e a questão do tabaco, na minha opinião, vai criar problemas de longo termo, como Parkinson e como cancros, que são a primeira razão de morte em Portugal.
Portanto, é neste ponto que eu acho que é importante tu finalmente teres uma juventude que fale deste tipo de temas e não tenha medo de dizer não vamos normalizar este tipo de tomada de substâncias. Porque a melhor forma de tu resolveres o problema da segurança social não só é fazeres, obviamente, um plano de longo prazo de normalização das contas públicas, mas precisamente olhares do ponto de vista demográfico. Que tipo de pessoas é que tu queres ter? Que tipo de... E lá está, sempre do ponto de vista de longo prazo. Que tipo de pessoas é que tu queres ter? A melhor forma de tu resolveres o problema da segurança social do Sistema Nacional de Saúde, como perguntaste, é tu teres uma prevenção. Tu teres pessoas saudáveis, mentalmente e fisicamente, que cuidam-se e sabem escolher. E para isto é preciso uma educação que esclarecedora. E eu penso que a educação que tu tens é uma educação que formata, não é uma educação que te dá ferramentas para resolveres problemas no dia-a-dia. Acho que devia de haver muito mais história universal, perceberes os ciclos civilizacionais, devia de haver uma obrigatoriedade de perceberes questões estatísticas, análise de distribuições, independentemente da tua área de estudo, saúde, economia, humanidades, não interessa, tens que saber porque efetivamente vai dar ferramentas não só para analisar melhores as propostas dos políticos, mas também para tomar decisões no teu dia-a-dia. Devia de haver um estudo muito maior daquilo que são as avaliações dos ativos financeiros que tu podes ter ao longo da tua vida para investires e porque se calhar aí tu vais perceber que não precisas tanto de descontar para a segurança social e se calhar começamos a ter este discurso e a privatização ou a opção por fundos de pensões ou de investimentos alternativos em vez da segurança social pública deixa de ser algo tão draconiano, porque tu efetivamente vais perceber de investimentos. Portanto, acaba por ser, lá está, eu tento ser mais direto sobre o tema, mas eu penso que isto acaba por tudo fazer sentido do ponto de vista holístico. A melhor forma que tu tens para resolver o problema da segurança do sistema de saúde em Portugal é ter as pessoas mais saudáveis, que façam decisões mais saudáveis, mais esclarecidas e que não tenham esta dependência em antidepressivos, como nós vemos, na utilização e o abuso de drogas leves. Porque eu vou ser sincero, não tenho qualquer tipo de vícios. Eu pergunto muitas vezes, e aí para a iniciativa liberal também, que é, qual é a liberdade que tu irás ter se desenvolves certos tipos de vícios? Uma pessoa que tem vícios, uma pessoa que depende de estupefacientes, é uma pessoa que está prisioneira dos seus desejos, está cativa precisamente de um químico. Portanto, não há liberdade possível quando um indivíduo não sabe ter essa liberdade. Desculpem, vou aproveitar aqui este segundo de silêncio, porque as pessoas continuam a queixar-se da velocidade, não é? Alguns cortes na live e temos tido queda e aumento de plateia e, portanto, eu queria perceber as pessoas que estão a ter cortes é no YouTube, se é no Facebook ou se é nas duas ao mesmo tempo. Estão a dizer que está ok, pelo menos até agora. Às vezes dizem que estão ok, outras vezes estão a cortar. Vamos fazer assim, a todos que estão a ter esses cortes, vocês fechem a live, está bem? Se estiverem no vosso computador, fechem o vosso browser, onde estão a assistir, e tornem a abrir novamente a live. Se estiverem no vosso smartphone ou no vosso tablet, fechem a aplicação mesmo, e depois voltem a abrir e vejam se está tudo bem, está bom? Porque nós daqui não podemos fazer nada. Acho que da nossa parte está tudo bem. Mesmo que nós tenhamos problemas de internet, os outros continuam ok. E acho que é um bocadinho a plataforma em si. Ok, vamos continuar então, Gonçalo. Sim. Se eu tiver alguma lentidão, porque eu notei há bocado, aliás, este segundo de silêncio foi por causa disso. Acho que estou a receber um bocadinho mais tarde. Está com uma lag um bocadinho mais larga, sim. É um bocado isso. Mas em termos práticos, tu referes a questão dos vícios e eu não posso dar a minha opinião, tendo em conta que estou a fazer o papel de jornalista isento neste contexto mediático. Nem te atrevas. Mas perguntava-te em termos práticos, tu referes a questão dos vícios, na questão da marijuana, nós não temos a legalização para consumo recreativo, mas na variante do álcool e do tabaco nós temos essa opção. Tu defenderias a proibição para consumo recreativo, quer do álcool ou do tabaco, ou achas que seria algo impensável e a melhor forma seria mesmo a educação para o não consumo, mesmo este estando disponível? Independentemente daquilo que eu poderia defender, eu acho que não será necessário precisamente por aquilo que tu disseste. Ou seja, se nós tivéssemos um partido não sistema com pessoas que realmente estejam com espírito de missão, tu vais resolver isto no longo prazo. Porque vais esclarecer as pessoas, como eu sinto que não tendo esses vícios esclarecido, e certamente vocês também. Ou seja, quanto mais educado tu fores, mas educado do ponto de vista de teres ferramentas para tomar essas decisões e por pensares, lá está, não só na civilização a longo prazo, como na tua própria vida, não é? E moralidade.
conseguiste perceber que se cuidares de ti hoje em dia, te fazes ter um processo de envelhecimento muito melhor, e não quer dizer que não tenhas problemas pelo caminho, evidentemente, mas diminuis as probabilidades, portanto, lá está a importância de perceber estatística. A questão das proibições, obviamente eu prefiro e acredito que as pessoas que tenham aderência ou adesão a este tipo de ideias, organicamente vão ser muito mais eficientes neste tipo de controle de vícios do que se o Estado as obrigar. Acho que é evidente que... Agora, só o facto de teres alguém que fale sobre estes assuntos, se tem qualquer pudor e dizer que isto objetivamente é errado, normalização das drogas leves, na minha perspectiva, é em todos os sentidos errado. Não devias precisar de drogas leves para te divertires, não devias precisar de drogas leves para te sentires melhor, para fazer face aos teus problemas do dia-a-dia. Isso é um sinal de fraqueza, isso é um sinal que não estás bem, efetivamente, e, portanto, deves procurar, na tua esfera individual, resolveres esses assuntos, fazeres desporto, teres um projeto de família, pensares em ter filhos, pensares em, efetivamente, teres uma carreira sustentável, portanto, teres tempo de qualidade com os teus amigos e não precisares de pacientes. Isto parece algo um pouco a missionário, mas eu acredito nisto. Eu acho que é muito mais interessante tu conseguires naturalmente fazer face aos problemas e divertir-te, porque na prática acaba por ser, lá está, o sintoma dos mesmos problemas. E mesmo as esteroides, eu devo aqui dizer-te que eu achei muito estranho a forma como os mass media lidaram com aquela questão, não me lembro do nome daquele ator. Do Ângelo Rodrigues. Exato, o Ângelo Rodrigues. Obrigado. Ou seja, normalizaram completamente aquilo, ou seja, era uma pessoa que estava com problemas estéticos ou simplesmente queria... Não, o que eles deviam ter dito é, Ângelo, queres ser ator, queres sair à noite, queres ser DJ, não sei, estou a falar em geral, não sei se é o caso, mas se queres fazer tudo isto, efetivamente, vais ter um corpo que provavelmente não vais ter sempre a 100%. Portanto, tens que fazer uma escolha, não podes estar em todas. Isto, claramente, um homem da idade dele não precisa tomar de esteroides para estar minimamente fit, parece-me evidente, e ia perdendo a sua vida à conta de uma fraqueza de espírito, na minha opinião. Portanto, é a forma como a sociedade lidou com a questão de coitadinho, não parece ser construtiva. Evidentemente, ninguém deseja mal ao Ângelo. Sim, claro, longe disso. Ninguém quer que lhe aconteça nada, obviamente, mas acho que o melhor era mesmo dizer, jovens que estão em casa a ver isto, a forma como o Ângelo aqui expôs estes potenciais problemas devia ser algo que nos faz pausar e pensar de como é que podemos avaliar o surto também de esteroides, que é algo que não é estudado, mas que me preocupa, porque eu vejo cada vez mais jovens claramente sob efeito desse tipo de substâncias. E isso leva-nos depois à temática da saúde mental, está inerentemente conectado. Tu serias capaz, enquanto líder de uma juventude ou de um partido, supondo, serias capaz de trabalhar ou cooperar com algum partido, estando integrado no sistema nessa temática da saúde mental? Não me refiro à esquerda nem à direita, seria indiferente, mas serias de cooperar com algum deles? Sem dúvida, sem dúvida. Eu para mim, se o sistema começar a adotar, não parece que vai acontecer, mas se o sistema começar a adotar alguns dos temas que nós defendemos, eu vou ficar contente. O meu objetivo aqui é melhorar a vida dos portugueses e dos nossos jovens em particular e sobretudo das pessoas que ainda não nasceram. A minha missão não é pessoal, não é chegar ao poder. Se for preciso chegar ao poder para fazer isto, eu quero chegar ao poder para fazer isto. Se, entretanto, conseguir, e penso que é igual a todas as pessoas no Chega, se nós conseguirmos ter impacto e forçar este tipo de conversas, vou ficar muito contente. Eu não preciso de ganhar o poder para que isto... Eu espero ter influência na qualidade do discurso. E isto é algo que me preocupa efetivamente, porque eu sinto que não é um problema só português, lá está, é um problema europeu, é um problema da nossa civilização. Reduzimos, no fundo, as nossas civilizações a uma espécie de big shopping mall, um grande shopping de consumo imediato e de satisfação de desejos imediatos. Portanto, isto é feito no consumo e é feito da forma como saímos e a forma como nós nos relacionamos. Como a família deixou de ser o principal fator no fundo, de missão e de motivação, isto parece que nos tornou cada vez mais instáveis. Porque lá está, não temos um projeto coletivo. Nós, durante, portanto, os nossos mais de 800 anos de história, nós tivemos 500 anos de império. E aconteceu o mesmo também na Bélgica, na França, em Inglaterra, e de repente ficámos sem estes impérios. Portanto, é mais de metade da nossa história a construir um império e algo que já não está lá. Portanto, criou-se aqui um vazio e nós vamos ter que fazer um esforço para nos reencontrarmos. Neste momento parecemos aquela pessoa que perdeu um emprego que gostava muito, que lhe dava bom dinheiro e de repente perdemos alcoólico. Nessa ótica, podemos assumir que então pós-modernismo é sinónimo de infelicidade? Se não fizermos
um assessment muito profundo, macro, adulto, fora daquilo que tem sido esta discussão da esquerda e da direita, como eu disse, que perpetua uma discussão estéril, claramente não está a trazer resultados. E na prática acabamos por estar a falar, por exemplo, de regionalizações e de eutanásia. Sinceramente, não são claramente estes pontos que nos estão a fazer perder terreno face ao mundo em desenvolvimento e outro tipo de países e que nos fez perder a expressão demográfica no mundo. Eu gosto de falar disto, mas há 100 anos atrás éramos 30% do mundo, os europeus e os descendentes dos europeus. Neste momento somos 10% e é de crescer. Portanto, é grave. Isto é algo, não é claramente apontar os dedos, é apontar o dedo para nós. Ou seja, nós temos que fazer aqui uma revisão séria, profunda, inovadora, sem medos de adjetivações, adulta, para virarmos o barco. Caso contrário, eu não sei até que ponto é que isto é reversível. Uma das maiores macronarrativas, sendo crentes ou não, é sem dúvida a religião. Como é que tu te enquadras neste parâmetro? É algo que tu gostas de incluir no teu discurso político? Falaste de determinados valores que inerentemente estão ligados à cultura cristã, nomeadamente a questão familiar. Como é que tu vês esse aspecto e como é que se inclui ou não na tua forma de fazer política? Pessoalmente sou uma pessoa muito pouco espiritual. Todavia, reconheço a importância da religião na vida das pessoas. A maior parte das pessoas... Qualquer religião? Não. Eu penso que há religiões que claramente se enquadram naquilo que é a nossa civilização e há religiões que eu respeito, mas que têm uma civilização própria e um lugar próprio no mundo. Portanto, e isto é um ponto que eu critico a diversidade. Tu não podes ter diversidade numa sociedade multicultural como nós temos hoje em dia. A diversidade exige que tu tenhas, em cada uma dessas culturas, em cada um desses povos, um sítio para se continuar e alongar no tempo. Se tu misturas, vais ter uma polarização da sociedade que vai impedir um projeto, e eu penso que isto é um problema nos Estados Unidos. Tens uma sociedade demasiado polarizada para ser, a certa altura, governável. Parece-me que esta história do Universal Basic Income acaba por ser uma espécie de tomem lá dinheiro e pá, e sosseguem, porque a polarização é tão grande que já não existe capacidade das pessoas se sentarem à mesa. E claramente há civilizações que têm uma determinada religião. Eu respeito todo o tipo de religiões, mas claramente há uma vertente, e como eu disse, individualmente não sou uma pessoa muito espiritual, portanto não tenho essa faceta muito desenvolvida ainda, pelo menos, mas é óbvio que efetivamente há uma religião que nos diz mais respeito, há uma religião que conformou a nossa sociedade, que é a religião católica, e depois existem outro tipo de religiões que têm o seu lugar, e eu respeito todo o tipo de religiões, porque se repararmos, não é a questão familiar até como a todo o tipo de religiões. A religião traz algo, diria, de certo modo, eugénico na generalidade da população, porque na prática o que é que a religião te dá? Uma noção de infinito. Tu não estás adstrito ao teu tempo de vida. E é curiosamente nas sociedades menos religiosas tu acabas por ter, na maior parte das sociedades não religiosas, tu acabas por ter uma taxa de natalidade em declínio, porque precisamente tu tornas, se não tiveres esta visão macro, tornas-te o fim em ti mesmo. E isto é extremamente triste, porque ao fim da tua vida não há nada. Se tu não pensares, e pelo menos aquilo que me motiva é pensar o que é que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, isso para mim já é um prolongamento, é aquilo que fica no final da vida. Há pessoas que precisam da questão religiosa e eu aceito isto. Portanto, as religiões na prática, independentemente de quais sejam, acabam por proteger a família. Eu penso é que há religiões que têm um certo lugar e há depois uma necessidade que nós temos de acautelar aquilo que é a nossa cultura, o nosso povo, na nossa religião, no nosso país, nas nossas fronteiras. Isto parece-me... Eu às vezes pergunto às pessoas que discordam disto, eu pergunto, achas que o teu bisavô e todos os que estiveram antes do teu bisavô discordava nisto em qualquer medida? Isto parece-me... Isto foi algo que chegou há muito pouco tempo, esta discussão. Isto é uma pena, de facto, porque às vezes estamos a discutir coisas tão óbvias e estamos, de facto, a perder precioso tempo a discutir se o céu é azul. Por acaso, não querendo refutar o que estás a dizer, porque nem estou aqui nessa posição, mas não diria que está a ser debatido nessa ótica, porque já se fala nessa ótica de integração a nível da religião, porque o próprio Emile Durkheim, o sociólogo, dizia que na época em que ele viveu existiam duas grandes esferas de integração social.
E a maioria dos indivíduos que tinha problemas de integração, ou seja, conectava também à questão da saúde mental, eram aqueles que não se integravam nessas duas grandes esferas. E ele dava uma, que era a base célula da sociedade, a família, e a outra, a religião. Prendes isso também com um pouco de sentido que existe? É a questão familiar e os valores que tu vais passar à tua família estão interconectados com aquilo que são os teus valores, portanto, é a parte axiológica, mas também é, obviamente, a moralidade inerente à tua religião. Certo. Quando eu falo nesta dificuldade que nós iremos ter, eu gosto de falar da Jugoslávia. Tive um Erasmus muito feliz na Eslovénia, e, portanto, é uma zona do globo que eu gosto muito, mas, efetivamente, quando nós falamos da balcanização da Europa e a balcanização do mundo e etc., tem um significado. E os Balcãs é interessante do ponto de vista que tu tinhas pessoas da mesma etnia, mas com religiões diferentes. E quando o Estado caiu, quando o Estado, mais ou menos artificial, na minha opinião, criado depois da Primeira Guerra Mundial, não é? Quando cai o Império Austro-Húngaro, foi criado ali um Estado dos Eslavos do Sul, mais ou menos, não muito orgânico, parece-me, até pela forma como caiu. Se fosse orgânico, não caía da forma como nós vimos. Mas tiveste, basicamente, pessoas cujas famílias estavam há centenas de anos, e assim que tiveram o poder e a capacidade de atacarem-se uns aos outros, atacaram-se na base religiosa. Portanto, esta história da diversidade é a nossa força é uma perfeita mentira, e não vejo isto em lado nenhum, não há nenhuma civilização multicultural que tenha sido mais forte do que uma civilização com valores homogéneos, com um povo homogéneo. Isto não existe. Este eufemismo que foi criado pós-Segunda Guerra Mundial para defender a importação de mão de obra barata, na minha opinião, e no fundo para começar a defender, isto que nós temos na política ocidental é a política do facto consumado. Como tu importaste várias pessoas que não têm a mesma matriz civilizacional, tu agora encontras estas expressões bonitas de marketing político para tentares defender algo que não tem qualquer tipo de sustento histórico. E a Jugoslávia foi mesmo esse exemplo. Então, tenta fazer o parâmetro do exemplo que deste e deste comentário que te vou fazer. É urgente retirar a religião da sociedade ou desta equação, que é a nossa cultura, para aumentar o poder do Estado? Penso lá está. Eu acho que há aqui uma necessidade de nós percebermos qual é que é a nossa matriz. Qual é que é o nosso... É necessário voltar a ligar aquilo que nós somos hoje em dia, em 2020, daquilo que foi na nossa história nos últimos 800 anos. E há uma religião que é claramente consensual e que está na gênese exatamente do nosso Estado. Não gosto de claramente que o Estado se vai imiscuir nesta questão da religião. Nem me parece que a religião possa imiscuir na questão do Estado. Ainda que exista, obviamente, não há uma separação absoluta matemática e física de uma coisa e de outra, porque no fundo acaba por ser, lá está, o Estado é um prolongamento orgânico dos indivíduos, os indivíduos têm uma religião e vêm de uma família que lhes passa esses valores e essas crenças. Eu penso que era importante, sobretudo, desmistificar esta questão do multiculturalismo como algo bom. Não me parece que queria. Aliás, os Estados Unidos é um exemplo perfeito disto. Nos anos 50 e nos anos 60 falavam em conquistar a Lua. Hoje em dia falam de discriminação, mais necessidade de integração, mais diversidade. Isto é triste, isto é de facto. Não é que, obviamente, faça sentido discriminar e perseguir, e obviamente não é nada disso que estamos aqui a falar, obviamente, mas é nós percebermos como estas pequenas decisões hoje têm um impacto imenso no futuro e no discurso da sociedade que os nossos filhos vão herdar. Ok. Obrigado. Bem, como acabaste de dizer, a união faz a força, em resumo aparente do que tentaste transmitir a nível de ideia, e nesse sentido, se calhar passávamos então, como estamos com 1h25 aproximadamente de live, vamos então para a nossa força a nível de união, que é quem nos assiste, e se calhar então passávamos para a altura em que vocês no chat podem fazer as perguntas que quiserem e o Carlos estará aqui ao vosso dispor para responder a todas elas. Portanto, aproveitem, deem corda aos dedos, porque este é o momento. Consegues ver aí os comentários, Gonçalo? Sim, eu estou aqui a ver no telemóvel. Mas na plataforma não consegues, pois não? Na plataforma não consigo. Okay. Vamos esperar só um bocadinho, porque
Isto ainda demora lá a chegar. Sim, sim. Teve que ir aos Estados Unidos, teve que vir outra vez, portanto não está fácil. Está muita gente em casa nesta altura, não é? Há aqui uma pergunta, mas o Carlos, acho que não sei se era essa que ias dizer agora, Miguel. Diz. Que era do TODU21, que a questão era: que nível de centralização política consideras ideal para a União Europeia? No que toca à economia, há mais algum assunto para além da imigração em que te opões ao liberalismo? Só que acho que já acabaste por responder isto ao longo da live. Não sei se o TODU21 viu a live toda, mas se quiseres saber esta resposta, o Carlos já respondeu isto ao longo do início para o meio da live. Exatamente. Pronto. Quais são os... Há uma pergunta aqui do Tuga in Rio, às 22h25. 25, não é? Sim. Quais são os planos do Chega para as comunidades portuguesas no estrangeiro? E o que pensas do programa Regressar? Eu penso que nós temos que criar, obviamente, condições para... Porque a imigração tem duas faces, efetivamente. E quando eu falava do brain drain há pouco, que nós temos, que nos impede de termos líderes na política com maior qualidade, acho que é importante nós pensarmos, lá está, e porque não dá outra forma a longo prazo, pensarmos como é que vamos criar uma estrutura de sociedade em que os jovens não tenham de pensar em partir. E se nós tínhamos uma imigração dos anos 60 do colarinho azul, hoje em dia tens o contrário, tens uma imigração do colarinho branco. Ou seja, pessoas com ótimas qualificações, e nós temos boas universidades, na minha opinião, excelentes professores e excelentes alunos. Aliás, eu sinto que Portugal tem um extrato da população de extraordinária capacidade intelectual e performance. Agora, o problema é que nós não aproveitamos estas pessoas. A única forma de fazer isto é, novamente, voltar atrás e repensarmos claramente o tipo de educação que estamos a dar, inculcar outra vez uma necessidade, porque eu pessoalmente voltei para Portugal, não porque vá fazer mais dinheiro aqui, mas porque sinto falta da família, gostava de ter filhos em Portugal, gostava de passar mais tempo com aquilo que é a minha comunidade, aquilo que são os meus amigos, e são experiências, pode parecer um pouco poético, mas são experiências que não voltam, e há amigos de infância que tu não repetes lá fora, se não viveste a tua infância lá fora. Portanto, a tua vivência não é só acumular dinheiro. Portanto, mais uma vez, tem que ser em várias dimensões e tem que ser analisada numa perspectiva de 40 ou 50 anos, porque não vais resolver isto com programas a regressar, nem com legislaturas, nem com subsídiozinhos ou com corpos fiscais de curto prazo. Há aqui também uma questão. Eu já perdi. É do Mário Prego, às 22h25, e ele pergunta qual é a tua perspectiva económica para Portugal nos próximos 2 anos. Acrescentando também aqui só da minha parte, tendo em conta que já saíram dados do próprio FMI a dizer que a nossa recessão do PIB será de 8%. Eu penso que poderá ser ainda superior a isso. Nos Estados Unidos, eu estava, pronto, como visto nos mercados americanos, acabo por estar alerta com estas circunstâncias. E tu tiveste, em 2 semanas, superaste o número máximo de desempregados na grande crise financeira, bancária, no caso deles, em 2008. Tu, em Portugal, pelo facto de dependeres demasiado do turismo, na minha opinião, de um turismo até não de grande qualidade como Espanha, que tem efetivamente um turismo mais selecionado e há mais anos, acabas por depois depender destas questões, ou seja, e isto até é mais profundo que isso, que é, se não tens as dívidas públicas minimamente ordenadas, e se tu, quando tens anos de crescimento económico global, não acrescentas surplus, não guardas no fundo, não poupas, não tens um investimento reprodutivo, sempre que há uma brisa lá fora, tu vais apanhar uma pneumonia. E esta é mais uma evidência, portanto, tem que haver aqui, na minha opinião, uma identificação daquilo que são os setores estratégicos a longo prazo e como é que o Estado pode ajudar a economia e como é que os empresários e o Estado se podem sentar à mesa para decidir o que é que são os setores estratégicos a longo prazo. Gonçalo, deixa-me aqui puxar uma pergunta. Sim. Que foi o Pedro, porque ia-me esquecendo e agora é que eu reparei. Foi o Pedro Duarte que fez esta pergunta há pouco e fez uma segunda doação, agradeço ao Pedro. E tenho aqui uma pergunta, não sei se o Carlos tem algum interesse em explorar. Achas que
Covid-19 veio de modo indireto, entre parênteses, e de modo infeliz, purgar, entre aspas, purgar, alguns maus hábitos? O bonito destas crises e como é óbvio, sendo algo grave e sendo algo que todos nós queremos que passe rápido e que o mínimo de pessoas sejam, o mínimo número de pessoas seja afetado. Estas crises dão-nos a oportunidade de precisamente repensar algo que normalmente não terias que fazer, um exercício não terias que fazer se continuasses com a bonança. E as crises são precisamente isto. E se alguma coisa, se eu faço a crítica de Donald Trump, é o facto de não ter deixado os mercados já terem caído provavelmente em 2008 e se calhar hoje em dia estarias em uma melhor circunstância económica. Eu penso que é importante tu deixares alguns fogos de fogo, como é a questão da boa gestão da floresta. Para evitares que tenhas um grande fogo e efetivamente tudo pare, tu precisas de ir deixando que alguns focos da floresta possam ter esses fogos controlados. E aquilo que me parece que o Covid conseguiu denotar é, de um lado, a questão da nossa dependência da supply chain da China. Claramente não queremos estar tão dependentes como estamos, e não é só uma questão portuguesa, é uma questão ocidental, e os Estados Unidos felizmente já estão a fazer esse pensamento, e nomeadamente a nível da medicação, não é só a questão da indústria pesada e da questão da mão de obra. Parece-me que fez também uma introdução muito importante do conceito exponencial. E, portanto, nós temos uma tendência de pensar linearmente, lá está a ausência de qualidade do programa de matemática, explicar o porquê da necessidade de percebermos logaritmos e de crescimentos exponenciais, porque talvez já tivéssemos percebido qual é que era o efeito de deixar entrar as pessoas e não controlarmos as fronteiras, porque podia ser uma ou duas, mas mais tarde essa uma ou duas daria casos na ordem dos milhares. Portanto, o Covid tem sido, como qualquer outra crise, um motor para conseguirmos falar de assuntos que de outra forma seria difícil trazer a público. E neste momento não estamos a falar de regionalização e de outro tipo de assuntos completamente descabidos para um país com dimensão de Portugal, cuja nossa dimensão será uma região administrativa alemã, eventualmente, ou o estado da Flórida. Portanto, é necessário... Isto é um pouco como aquelas pessoas que se veem com muito dinheiro de repente e só fazem disparates. Portugal, com a questão da União Europeia, com o dinheiro da União Europeia, fez muitos disparates. E às vezes é na abundância que nós nos estragamos, não é na necessidade de fazer gestão de recursos. Uma das coisas interessantes que o Covid-19 trouxe para a sociedade foi lavar as mãos. Culturalmente, não é? Acho que ninguém sabia. Pensei que nesta altura já tínhamos carros voadores e olha onde ainda estamos. Exato. Gonçalo, mais alguma coisa aí para destacar? Acho que não. Estão a fazer perguntas, mas algumas já foram já foram respondidas. Já era isso que eu ia dizer, já foram respondidas. Por exemplo, aqui do Carlos Santos, relativamente a se o modelo mais capitalista que ele refere dos Estados Unidos funcionaria em Portugal, mas o Carlos já falou disso, das diferenças que existem no paradigma socioeconómico entre os dois países. É puxar a live para trás. Portanto, acho que... Estava aqui alguém... Eu vi uma pergunta que é interessante, que é quando me perguntavam se o fator mais importante de desenvolvimento para um país é o quociente de inteligência. Eu penso que é importante considerar o quociente de inteligência quando a importação de alguém para o nosso país. Relativamente ao quociente de inteligência menos elevado dentro dos nossos segmentos populacionais, eu sinto que é necessário, lá está, aquelas pessoas que têm um QI superior e, eventualmente, uma inteligência emocional superior também, que irá corresponder tendencialmente a melhores empregos, essas pessoas têm responsabilidade sobre as pessoas menos abonadas em termos de QI. Eu não quero fazer uma nação nacionalista que de QI, ou seja, não é o único critério, claramente, que devemos atestar. Agora, quando colocamos a questão da importação, claramente isso é importante. Portanto, fazer a distinção entre aquilo que é o nosso povo, nós não vamos deixar os nossos elementos da sociedade menos abonados desse ponto de vista do quociente de inteligência simplesmente cair, mas é claramente algo que deve ser tido em consideração quando deixamos alguém entrar no nosso país. Ok. Aqui a pergunta da Ana Carolina, ela também já foi mais ou menos respondida a meio da live, a Ana Carolina. Ela pergunta aqui, saiu-me aqui da frente dos olhos, onde é que está? Qual é que pensas ser a melhor forma de passarmos a ser mais autossuficientes e não dependermos tanto do estrangeiro? Acho que já respondeste um bocadinho a esta questão. Eu apenas, de forma muito simples, eu penso que isso vai exigir, pela dimensão do nosso Estado, claramente,
uma coordenação entre o Estado e os indivíduos e os privados. Porque tu, com a dimensão que tens, tu tens que claramente criar prioridades. Aliás, nós tivemos um sucesso económico nesse ponto de vista, ainda que possa ser discutido se politicamente fazer sentido ou não, mas economicamente nós tivemos os planos de fomento do Estado Novo que provocaram a longo prazo taxas de crescimento que nós não voltámos a ter até então. Muito bem. Ou até agora, não vou dizer. É aqui uma pergunta que eu queria deixar mais para o fim, mas antes que as pessoas comecem a sair, é uma pergunta interessante. Como é que podem contactar a lista? Nós temos a nossa página de Instagram, a nossa página de Facebook, é procurarem por Lista Futuro, Juventude Chega, ou Juventude Chega, Lista Futuro, consoante é o Instagram ou o Facebook, respectivamente. Então será fácil encontrar a lista e contactar, ok? Pronto, acho que mais até coisa? Agora... Não, acho que não. Acho Como compreendem, nós não podemos puxar todas as perguntas para o debate, porque não é muito saudável. Era complicado. Portanto, passamos talvez às considerações finais, não é, meus amigos? Se calhar não, dava mesmo... Carlos, estás à vontade para dar as tuas considerações finais, fazeres um pouco da tua propaganda, estás à vontade. E depois também ao Miguel para se despedir dos convidados. E depois então, hoje, pela primeira vez, despeço-me eu em último, não sei, Miguel, como é que queres fazer a logística? Despedes-te e a live há de terminar, digo eu. Ok, certíssimo. Estás à vontade, Carlos. Obrigado. Eu gostava de agradecer a oportunidade para falar convosco e, no fundo, para todos os ouvintes da vossa plataforma. Foi uma conversa muito interessante. Acho que conseguimos, no fundo, falar transversalmente de assuntos que são importantes para toda a sociedade. Não ficámos apenas em considerações estéreis ou demasiado presos àquilo que é o paradigma de debate de infantilização da civilização ocidental até o momento. Portanto, penso que foi potencialmente muito, muito interessante. E, portanto, o que eu gostaria de dizer a todos aqueles que nos estão a ouvir, e evidentemente que podem, mais tarde ou mais cedo, ver a entrevista na íntegra se não tiveram a oportunidade de fazer no live, seria dizer, nós estamos à procura de jovens com qualidade, que tenham algo a dizer para o país, que tenham noção de que, efetivamente, nós podemos mudar. Essa, por acaso, é a juventude concorrente. Isto correu mal, desculpa lá, isto correu mal. Eu estou a buscar a tua. Vou buscar a tua. Não foi totalmente mal, porque eu estava a ver aqui algumas perguntas sobre esta lista, e o que eu tenho dito, eu já falei com a pessoa que lidera a lista, e aquilo que eu falei, que nós acordámos, é que vamos ter uma campanha focada nas ideias. Não tenho necessariamente uma posição sobre o programa, confesso, não tive a oportunidade ainda de ler, mas certamente que estão a fazer o mesmo trabalho que nós e querem fazer exatamente o melhor para o país. Nós acreditamos muito no nosso trabalho e, nessa medida, nós focamos naquilo que é a nossa prioridade e as nossas ideias para o país, e a lista contrária fará o mesmo, e eu espero que o debate seja sempre saudável e seja sempre construtivo, porque, na prática, acredito que estamos aqui para melhorar Portugal, cada um à sua maneira. Portanto, até foi bom ter exposto isto, porque efetivamente eu vi várias perguntas sobre isso. Desculpa, deixa-me interromper-te nas tuas considerações finais. Eu quero alertar as pessoas que foi um gosto ter aqui o Carlos, da Lista Futuro, e possivelmente também poderei ter o outro candidato da lista concorrente, da Lista Mais. O canal está aberto a que toda a gente exponha aquilo que pensa, da forma como pensa, e o nosso objetivo é ajudar no debate e na democracia. Como sabem, o canal não tem afiliação partidária, nem eu nem o Gonçalo temos afiliação partidária, mas sabem perfeitamente qual é o nosso lado ideológico. Eu peço desculpa ao Carlos, pode continuar e agradeço a presença dele. Eu é que agradeço. E, portanto, dizer que todos os jovens que tenham exatamente este espírito de ser incisivo, mas ao mesmo tempo ter crítica construtiva, porque efetivamente há um tipo de pessoas que quer um discurso se calhar mais agressivo ou algo mais acutilante, e eu penso que nós podemos ser acutilantes sem sermos agressivos e sermos sobretudo adultos sobre as matérias ideológicas. É exatamente isso que eu estou à procura, jovens com extremo potencial
com noções técnicas muito fortes, mas que tenham uma visão do seu todo e que queiram elevar o debate. Porque, efetivamente, se algo que o Chega trouxe é a oportunidade de falarmos sobre temas que anteriormente estavam vedados à política e ao público e ao sistema. Muito bem. Obrigado, Carlos, pela tua presença, pela tua consideração final. Miguel, como é que queres fazer agora a gestão? Despedes tu primeiro, despedes-me eu? Eu já, basicamente, também já fiz a minha Pronto, então. daquele erro. Eu passo a palavra. Tu terminas a live normalmente. Quero dar boa noite só a toda a gente e dizer que esta live depois vai ficar disponível no meu Facebook e vai ficar disponível aqui no canal. Se depois o Carlos quiser o arquivo da live, também pode disponibilizar nas páginas e no Instagram da Lista Futuro, isso é com vocês. E vou também fazer desta live um podcast para introduzir no podcast da comunidade, tá bom? Obrigado a todos, boa noite, Carlos, uma vez mais, foi um gosto ter-te aqui, tá bom? E boa sorte, não é? Vamos encontrar com certeza mais vezes. Gonçalo, força, quando terminares a live encerra, não te preocupes. Ok, certíssimo. Em primeiro lugar, agradecer ao Carlos pela presença. Acho que foi uma entrevista bastante fundamentada, acima de tudo. Fundamentada. Não pela forma, mas acima de tudo pelo conteúdo. Utilizando um pouco a tua referência. Obrigado por isso. Falta isso também, não só a nível da política portuguesa e da sociedade portuguesa em geral, a meu ver. Agora já não estamos em regime de entrevista, vou soltar aqui um bocadinho do meu bicho opinativo. Falta isso também um pouco naquilo que é o YouTube português, e tanto eu e o Miguel tentamos trazer isso para este contexto mediático, para esta parcela da sociedade digital. Portanto, a todos os que estiveram aqui, mais uma vez, obrigado ao Carlos. Miguel, obrigado mais uma vez e também por todas as partilhas que tens feito ao meu canal e aos meus vídeos. Deixo aqui também um agradecimento pessoal. E em último lugar, agradecer a todas as pessoas que aqui estiveram. Tivemos uma audiência bastante boa, bastante generosa, comparativamente a lives anteriores. E, portanto, só tenho a dar o maior obrigado e que para a semana, ou o mais rápido possível, estaremos aqui. Obrigado a todos e, acima de tudo, cultivem-se. Até à próxima.